Gravando. Boa noite a todos. Fernanda, você levantou a mão aí. O que aconteceu? Está com alguma dúvida, Fernanda? É para falar boa noite, professora, que estavam. Tá ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Entendeu? Mais uma aula aí de gestão de pessoas. Espero que todos estejam bem, tá? Que estejam se cuidando, tá? Pois bem, vamos lá. Eu postei para vocês ontem um conteúdo, já que é Fundamentos da Metodologia da PCO e as Ferramentas de PCO. É um conteúdo bastante interessante, porque aí fala de finalizar todo o nosso contexto das 4 unidades, né? E praticamente uma pesquisa. Como você pesquisar a satisfação dos seus colaboradores e como buscar essa satisfação. É interessante. Vou estar colocando aí. Vamos lá. Todos estão enxergando aí o slide, fundamentos da metodologia da PCO. Eu estou, professor. Maravilha. Vamos lá. Pois bem. Pesquisa de clima organizacional. Vamos chamar de PCO, tá? Pesquisa de clima organizacional. Esta unidade de ensino encerra nossos estudos sobre gestão de pessoas. Trata-se de uma área ampla que envolve vários elementos que se interrelacionam. Para concluir, vamos falar sobre o clima organizacional e a forma de identificá-lo. A percepção do colaborador sobre o ambiente organizacional influencia seu desempenho e suas dedicações. O clima organizacional, de acordo com Luz, reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Existem formas de se identificar a percepção do colaborador sobre essa empresa e o seu trabalho. E uma maneira eficaz para fazer isso é por meio da aplicação de uma ferramenta de pesquisa. Trata-se de pesquisa do clima organizacional, PCO, que compreende o desenvolvimento de questões que serão analisadas e respondidas pelo colaborador. Após a obtenção das respostas, faz a tabulação delas e, com apoio de dados estatísticos, chega-se a informações relevantes a respeito da percepção dos colaboradores. Quem já trabalhou em uma empresa ou trabalha onde o clima, ao entrar na empresa, você já sente uma tensão? Ou vamos falar de uma maneira diferente. Ou de você já entrar naquele departamento, naquela empresa, você sente uma alegria das pessoas estarem ali. São 2 mundos distintos. Muito tenso e uma alegria por estar ali. Tá? Isso quem ajuda é a pesquisa operacional. Pesquisa operacional. Fundamento de metodologia da PCO. Tá? Pois bem, a elaboração de gráficos e relatórios auxilia na compreensão das informações obtidas e, em especial, possibilita ações que precisam ser colocadas em prática, de forma que a melhoria contínua do trabalho e da organização seja alcançada. De modo geral, com a implantação de ações com bases nos resultados da PCO, a satisfação dos colaboradores também tende a aumentar, criando-se, desta forma, um ciclo virtuoso. Pois bem, aqui nós estamos falando o que nós vamos falar durante a unidade 4. Competências gerais. Conhecer a estrutura e os processos de agregar pessoas nas organizações. Competências técnicas. Conhecer técnicas para a elaboração de pesquisas de clima organizacional. Objetivos. Qual é o objetivo?
Conhecer os conceitos de motivação e satisfação no trabalho. Compreender o clima organizacional e como identificá-lo. Compreender o que é pesquisa de clima organizacional. Aprender a elaborar uma pesquisa de clima organizacional. Conhecer modelos de relatórios de resultados e planos de ação. Pois bem, isso é o que nós vamos falar na unidade 4. E agora nós vamos começar com fundamentos da metodologia, tá? E quais são as ferramentas? Conhecer a percepção dos colaboradores acerca do ambiente de trabalho sugere uma boa tática para o alcance de importantes estratégias organizacionais. A estrutura da organização pode ter efeitos muito significativos sobre os seus integrantes e fica inviável determinar o que leva à satisfação de cada um. Para uma melhor compreensão do conceito de satisfação organizacional, faz necessário entender os fatos que a influenciam. Um dos fatores é o clima organizacional, que reúne políticas internas, crenças, valores éticos e morais que influenciam o comportamento organizacional, tornando o clima mais positivo ou negativo. Outro aspecto é considerar diz respeito à motivação. Uma das abordagens mais difundidas sobre motivação foi criada por Abraham Maslow no anos de 1940, chamada por ele de teoria da motivação humana. Alguém já ouviu falar da teoria de Maslow? Eu Oi, já, gente. professor. Fernanda? Eu já ouvi falar, professor. Ótimo. Legal. Só você, Fernanda? Tem outros colegas que ouviram? Acho que tenho certeza que sim. Vocês são uma turma falante, hein? Vocês estão quietos hoje. O que está acontecendo? Eu falo. Não precisa nem falar, né, Fernanda? É isso mesmo, Igor. Viu? Se um dia a Fernanda faltar, é nítido. É fato. É fato. Mas a questão é o seguinte, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu dou aula para várias turmas. E vocês são uma turma diferenciada e que me faz bem dar aula para vocês, porque vocês participam. Vocês se comunicam, questionam, dão exemplo junto comigo, interagem. É legal porque nesse momento de pandemia, nessas aulas online, é diferente de você estar falando lá na frente e olhando para o aluno, olhando nos olhos dele, identificando quem está entendendo, quem não, e ali se comunicar. Aqui não. Só um ficar falando, acaba um momento que não tem uma inter-relação, entendeu? E vocês participam. Por isso que eu estou tentando trazer vocês, tá? Eu falo bastante, viu, professor? Ô, professor, mas Oi, é que essa matéria também é legal, porque... E rápida, né? Porque tem matéria que a gente tem que, nossa, a gente quase dorme. Gente, nem falar de que é essa matéria. Não precisa nem falar. Bom, enfim, na verdade é assim. Como é uma aula online, o aluno acima de 1 hora e meia, ele tende a perder a concentração, tá? E quando ele perde a concentração, o que está sendo passado ele não vai assimilar nada. Então, eu acho que nossas aulas aqui, eu estou tentando pegar todas as unidades e praticamente o que está na apostila, replicar para vocês, trazer alguns exemplos, discutir, dar alguns exemplos externos, e aí vocês conseguem assimilar o conceito e nós darmos sequência no conteúdo, tá? É uma maneira rápida, e aí vocês conseguem também absorver tudo que tem que ser absorvido aí de uma maneira rápida. É isso. Bom, vamos lá. Na abordagem, Maslow destaca uma hierarquia de necessidades que deve ser satisfeita para a completa realização do ser humano. As necessidades são dispostas na seguinte ordem. Quais são as necessidades de cada um de vocês para sobreviver? Para ser feliz? O que é a felicidade para vocês? Qual é o critério de
felicidade? Alguém já parou para pensar nisso? Pois bem, é interessante porque ele montou uma pirâmide, tá? Essa pirâmide, ela realmente ela diz a hierarquia das necessidades de acordo com os Maslow. Com o Maslow. Realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, soluções de problemas, ausência de preconceito e aceitação de fatos. Ou seja, são 6 para realização pessoal. Isso só realização pessoal. E estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. São 5. Estima, amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. São 3, tá? Segurança, segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde e da propriedade. São 7. Então, vocês percebem que é muita coisa. E fisiologia, respiração, comida da Fernanda, água, sexo, sono, homeostase, excreção. Ou seja, 7. Nós temos 7 que é fisiológica. Então, brinquei um pouquinho aí para dar uma quebrada. Né? Falei, a Fernanda estava apresentando a comida dela no início da aula aí, né? Pois bem, é muita coisa. Se nós olharmos aqui, nós temos bastante, que é uma hierarquia de necessidades para a nossa felicidade. Necessita de tudo isso? Não. Mas boa parte disso. Boa parte disso ajuda você a construir uma felicidade. E principalmente no momento de hoje. No momento de hoje, com essa pandemia, eu estou perdendo. Eu tenho certeza que cada um de vocês estão perdendo. Mas estão perdendo o quê? Uma parte assim, de bens financeiros, né? Viver com menos é mais. Não sei se eu consegui ser entendido. Menos ser mais. Ou seja, você conseguir viver com menos e ser mais feliz. Tá? É isso que é uma procura, é isso uma reflexão que agora, baseado no que nós temos nessa hierarquia e o momento que nós estamos passando, viver, ter menos e ser feliz com mais. Né? Ou seja, é uma analogia apenas, tá? Segundo Maslow, para que ocorra satisfação, as necessidades devem ser alcançadas uma após a outra. De acordo com o autor, em 1998, a motivação está associada ao conceito de fluxo. Este conceito surgiu quando o autor identificou características semelhantes em entrevistas com pessoas que pareciam aproveitar muito a vida, fossem em suas atividades profissionais ou em suas atividades de lazer. Identificou essas características em músicos, artistas, cirurgiões e empresários. Todas as pessoas descreviam sensações semelhantes quando imersas em uma tarefa que gostavam de realizar e que desempenhavam bem. Foi esse sentimento que o autor chamou de fluxo. Percebe, você realizar uma atividade que você gosta, a chance de você obter sucesso já está sendo somada, é maior. Tá? Do que você realizar uma atividade do que você não gosta, ou que você não está no ambiente e esse ambiente não está agregando, está desagregando para você. Pois bem, no slide 11, continuando o mesmo autor aí, de 1998, analisou casos de pessoas de sucessos e concluiu que o fluxo sempre acontecia quando
O desafio proposto por determinada atividade era compatível com as aptidões do indivíduo. A tarefa não era exequível, mas também ampliável. Sua capacidade demandava concentrações absoluta. Só equilíbrio razoável entre habilidade e dificuldade levava o indivíduo ao fluxo. Pode-se afirmar, então, que o indivíduo está em fluxos e muito satisfeito quando os desafios propostos estão coerentes com as habilidades de que se dispõe para realizá-los. O ambiente profissional é um trabalho desenvolvido e atende, em grande parte, às necessidades de satisfação por parte do indivíduo, seja pela possibilidade de resolver as questões relacionadas a necessidades expostas por Maslow, ou pela capacidade de se colocar no fluxo por meio de busca pelo equilíbrio entre as capacidades e desafios. Quem aqui não gosta de ser desafiado? São perfis. Eu gosto, professor. Eu também gosto, já são dois. Eu gosto de ser desafiado. Tá? Eu gosto. Isso me faz bem profissionalmente, desafio, e aí quando eu supero o desafio, e principalmente quando eu supero as expectativas, tem uma expectativa, eu supero as expectativas, eu me sinto realizado. Isso me faz bem para o meu autoestima, entendeu? Principalmente profissional. E eu tenho certeza que algum de vocês aí, que até não se manifestaram, também gosta de ser desafiado. Tem pessoas que não gostam de ser desafiadas. São perfis, tá? Não significa que está errado, tá, gente? Pois bem, eu vou passar um vídeo para vocês. Um vídeo sobre clima e cultura organizacional. Olá, pessoal. Eu sou a Isabela Furbino, de Human Intelligence aqui da Solids, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre clima e cultura. Todos estão ouvindo? Eu tô. Eu tô. Ótimo. Sim. Eu tô, professor. Ótimo. Opa, obrigado pelo retorno, gente. Vamos lá. A cultura é um dos elementos mais importantes de uma empresa. Segundo Peter Drucker, um grande, famoso e guru da administração, a cultura devora a estratégia todos os dias no café da manhã. E o que isso quer dizer? Isso mostra pra gente que se a gente não tem pessoas dentro da nossa organização com pensamento estratégico, com uma visão estratégica, ou seja, se a nossa liderança, os nossos colaboradores não têm, de fato, esse panorama da importância da cultura, a gente realmente não consegue andar para lugar nenhum. A nossa direção fica ali sem um norte. Por isso é muito importante que a gente entenda a nossa cultura e saiba guiá-la para a origem certa, para onde a gente realmente quer que ela chegue. Ter missões e visões muito bem estruturadas e, claro, bem difundidas, são dois fatores muito importantes para que a gente tenha sucesso quando se fala de cultura organizacional. Grandes exemplos de empresas que trabalham fortemente pelas culturas que elas têm são a Ambev, a Toyota e a própria Amazon. Essas três empresas são mundialmente conhecidas, principalmente pela cultura que cada uma delas tem. Quando todo mundo que trabalha dentro de uma empresa conhece e difunde aquela cultura, a gente tem um resultado que ele é muito mais amplo. As pessoas trabalham todas para o mesmo norte. Já quando nós pensamos em clima, a gente pode traduzir um pouco disso como sendo a forma com que os colaboradores percebem quase que a atmosfera, como que está literalmente o clima do lugar em que eles estão trabalhando. Então é algo não tão direto assim e não tão robusto quanto a cultura, mas que é um braço. O clima ele faz parte da cultura organizacional. Ele é como se fosse um indicador mais imediato para a gente de como que está a nossa empresa ali naquele momento. Quando está um pouco mais quente, um pouco mais frio, nós sentimos essa mudança, literalmente falando, na temperatura
temperatura. É a mesma coisa com o clima organizacional. Os nossos colaboradores percebem quando o clima está muito positivo, muito agradável e também quando ele não está muito legal. Essa transição do clima, que pode causar na gente essa atmosfera, essa sensação positiva e negativa, ela reflete na empresa como um todo e ela pode ir além. Ela pode atingir todos os nossos stakeholders, inclusive os clientes. Muitas empresas têm muitas práticas onde os clientes visitam a própria empresa. E aí, imaginem vocês, se um cliente visita uma empresa cuja atmosfera, ou seja, cujo clima não está muito legal, aquilo pode soar negativamente. Vai haver um impacto negativo para aquele cliente. Porque, literalmente, como a gente falou e deu o exemplo do clima frio e quente, os clientes sentem aquela atmosfera. Então, se está todo mundo respirando coisas boas e, consequentemente, as pessoas estão motivadas e podem produzir mais, a gente pode chegar num impacto tão grande que pode atingir até mesmo os nossos clientes. É muito importante ressaltar, pessoal, que o clima ele é construído todos os dias pelas relações diárias. Isso reforça ainda mais o porquê que cada colaborador tem uma fundamental importância na hora dessa construção. Por isso, assim como a cultura, quando a gente pensa em trabalhar o clima da nossa empresa, a gente tem que pensar em trabalhar colaborador por colaborador. Uma das formas de se medir o clima é pelo turnover, velho conhecido do RH, e também pelo absenteísmo. Quando uma pessoa não se sente muito motivada, quando o ambiente de trabalho não está favorável para ela, ela tende a faltar mais, a chegar mais atrasada e, consequentemente, ela tende a sair daquela empresa também. Quando a gente pensa em trabalhar em algum lugar, naturalmente a gente pensa em ter prazer trabalhando naquele lugar. E ser um lugar agradável, um lugar motivador. E quando o clima não está legal, esses dois indicadores eles podem pesar muito no bolso da RH. Por fim, sempre que a gente faz uma correlação entre clima e cultura, percebemos que qualquer mudança a longo prazo que a gente quer gerar na cultura organizacional, a gente tem que impactar o nosso clima. É através de pequenas mudanças no clima e rotineiras mudanças no clima que a gente consegue sim a longo prazo atingir a nossa cultura organizacional. Vale ressaltar, pessoal, que a construção de uma cultura e de um clima, ela não é responsabilidade só do RH. Ela é uma missão da empresa inteira. Então isso é muito importante que todo mundo saiba. E se você quer conhecer uma plataforma completa de RH, com People Analytics e gestão comportamental, entra no nosso site e acessa no link que está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima. Vocês estão gostando, gente? Gostaram? Sim, professor. Ótimo. Ótimo, Ingrid. E aí, alguém tem alguma coisa a comentar do que vocês ouviram aí? Ela falou 3 empresas. Ela não falou 3 empresas? Sim, professor. Falou da Toyota, falou da Ambev, Amazon e falou da Ambev. Certo? A Amazon e a Toyota, eu sei que a Toyota sempre ela se preocupou bastante com isso, tá? A Amazon, para mim, é uma empresa, uma cultura, uma empresa que está chegando para nós no mercado, mas é a maior empresa mundialmente falando. Passou a Apple, então é a maior empresa, e ela se preocupa demais com isso. Mas o que foi uma surpresa para mim, quando ela falou isso, foi a Ambev. Porque eu já tive colegas e tive bastante contato com eles que trabalhavam na Ambev. E o nível de gestão, de estresse, de pressão para atingir resultados na Ambev sempre foi um pico e é tenso. E lá você tem retorno financeiro. Você tem muito bônus, você trabalha muito com objetivos, atingir resultados através de objetivos. Mas a pressão era muito forte. Para mim foi uma novidade ela citar. Então percebe-se que a empresa, através dessa estrutura que está sendo levantada, a empresa está justamente mudando o seu conceito e pensamento junto ao funcionário. Tem que atingir resultados? Tem. Temos que buscar objetivos? Tem. Mas temos que também ter qualidade de vida. Tá? Então, a primeira coisa, quando ela falou isso, esse vídeo, para mim, já gerou uma mudança de conceito junto à Ambev. Percebe isso? Eu tinha um conceito que a Ambev era extremamente aguerrida para você atingir resultados e a cobrança junto aos seus colaboradores.
Ótimo, mas você tem retorno financeiro. Sim, mas o nível de estresse que você carrega, sábado, domingo, noite, enfim, constante, é imenso. Só que aí eu acho que eles mudaram o conceito. Baseado em pesquisas, estudo junto aos seus colaboradores, eles mudaram a maneira e já está dando resultado. Que bom, fico feliz. Ao mesmo tempo, ela citou nesse vídeo 2 itens para medir como está o clima organizacional. Quais são? Nossa, estão falando muito. Peraí, não, calma aí, gente. Turnover e absenteísmo. Quem falou isso? Maria das Dores. Mandou bem, menina. Show! E eu vou falar uma coisa para você. Ontem no vídeo, na aula de ontem, gestão de pessoas, tinha 20 pessoas, ninguém lembrou. Maria das Dores, obrigado. Ótimo, parabéns. Palma. Seguinte, turnover e absenteísmo. Por quê? Quando existe uma rotatividade muito grande junto a uma empresa, significa que as pessoas não gostam de estar naquele ambiente. Tá? Ou seja, as pessoas ficam e gera um custo financeiro para a empresa, tá? Porque tem que sempre estar com rescisões trabalhistas. Esse é o custo financeiro constante. E custo de qualidade de serviço. Por que qualidade de serviço? Se não tem uma constância das pessoas ficarem, não vai melhorando o serviço. O serviço, as pessoas que vão chegando não sabem como é que é feito até aprender e talvez não aprendem de uma maneira correta porque quem fazia saiu. Ou seja, cai na qualidade de serviço. Percebe que o turnover tem que ser olhado de uma maneira muito criteriosa, porque é um sinalizador importante. Agora, absenteísmo. Absenteísmo significa o quê? Que as pessoas não gostam daquele ambiente, mas necessitam de estar nesse ambiente. Se é que eu me fiz ser entendido, tá? As pessoas gostam de estar do retorno financeiro, mas está gerando estresse. As pessoas começam a faltar, chegar mais tarde, sair mais cedo, não ter compromisso com suas atividades diárias, ter os seus compromissos, mas não como deveria ser, tá? Superar as expectativas, ou seja, são sinalizadores importantes para identificar, para indicadores para saber se a empresa está indo bem ou não, tá? Mais algum comentário aí, gente? Obrigado, Maria. Vou pegar o slide. Pois bem, as preferências quanto ao tipo de trabalho desenvolvido variam de pessoas para pessoas, pois, enquanto alguns preferem um trabalho mais rotineiro e padronizado, outros produzem mais nas situações de incerteza e ambiguidade. Ainda, de acordo com Holmes, as preferências individuais não param por aí. Há aqueles que produzem mais diante de um líder mais diretivo, enquanto outros têm melhor desempenho se os deixam livres para trabalhar sozinhos. E aí, pessoal? Vocês gostam de um chefe muito presente, tá? Atuante, ou um chefe que deixa vocês mais livres? Professor, acho que um que tá ali entre os dois, acho que é o melhor cenário que pode ter. Perfeito. E eu gosto, veja, eu acho que é interessante, estar entre os dois cenários, tá? Entre os dois. Não tão ausente e não tão presente, tá? Que até incomoda. Eu gosto de estar ciente dos problemas que estão acontecendo. Ou
das coisas boas que estão acontecendo, dos dois mundos. Isso só acontece, às vezes, você chegar e bater um papo, tomar um café, trocar umas ideias, ou até discutir. Quando você discute, não significa que você está discutindo com a pessoa. Significa que você está tentando melhorar um processo, tá? Ou definir um novo processo. Então, eu acho que isso é interessante, tá? O meio termo, também concordo. Mais algum comentário? Assim, ao maximizarmos... Não, ótimo. Obrigado, doutor Ingrid. Assim, ao maximizarmos o desempenho... Ô, Fernanda, você parecia a voz da Ingrid. Desculpa, Ingrid. Duas matracas, né, professor? É de confundir. Nada, é nada. São duas atuantes, participantes. Ótimo, que bom. Assim, ao maximizarmos desempenho e satisfação, com a organização, as diferenças individuais devem ser levadas em considerações. O ambiente organizacional é percebido pelos colaboradores de maneira única e saber o que pensam é fundamental para a boa gestão de pessoas. Os autores aqui, são 3 autores, entre outros, afirma que a insatisfação do colaborador com a empresa gera muitas consequências, com redução de compromissos organizacional, perda de produtividade e desmotivação. Além disso, aumentar o número de absenteísmo e rotatividade, o que implica dizer que os funcionários faltam mais ao trabalho ou deixam a empresa em busca de novas oportunidades. Assimile. Assim como sentimos o clima ao nosso redor, se o ar está frio ou quente, úmido ou seco, também percebemos o ambiente ao entrar em uma organização. É possível perceber se há um ar de tensão ou se os colaboradores estão satisfeitos, se apresentam bom humor e se sorriem. No entanto, para de fato saber como os colaboradores percebem o ambiente profissional, faz necessário o uso de uma importante ferramenta. A forma mais completa e eficaz é por meio da aplicação da ferramenta de pesquisa de clima organizacional, PCO, que se constitui uma ferramenta de gestão extremamente útil para a tomada de decisões. De acordo com Nantes, consultor da Endeavor, o clima organizacional está entre os principais pilares para o crescimento de uma empresa, pois um clima bom proporciona colaboradores engajados em seus trabalhos, o que, por consequência, leva a empresa a um clima inovador, o que gera vantagens competitivas. Tudo isso, junto, gera valor para o negócio. Logo, conhecer o clima organizacional faz parte da estratégia competitiva. No que se constitui, então, a pesquisa de clima organizacional? Quais são os objetivos da sua aplicação? Primeiramente, vamos entender o conceito de clima. De acordo com o site de significados, temos um link aqui, mas eu não vou entrar, tá? Só estou colocando que está na apostila de vocês que você tem esse acesso. Mas comenta o quê? Clima é a sucessão de diferentes estados de tempo que se repetem. Para saber qual é o clima de um lugar, é necessário fazer observações do tempo atmosférico para verificar a regularidade das combinações dos seus elementos. Estabelecendo uma relação com a definição de clima apresentada, o clima organizacional reflete como o ambiente e é percebido, se é tenso, favorável, positivo ou agradável. Alguém já percebeu isso dentro de uma empresa? Isso acontece, tá? Com frequência. Tensão não significa que é negativo. Não.
eu acredito que uma tensão constante ela é prejudicial, tá? Uma tensão momentânea, tá? Ela é positiva. Porque, veja bem, quem trabalha com números, quem trabalha com muita informação, você tem que estar concentrado. E quando você está concentrado, você está compenetrado ali, você está tenso. Imagina o seguinte, quando eu trabalhei na GM, vamos falar o seguinte, eu uso muito lá de referência lá porque era gigante e eram muitas coisas. Nós tínhamos os fechamentos de mês, no final do mês, tá? Era muito tenso. Os dias que antecediam o fechamento, eu ia até meia-noite, 1h da manhã, às vezes até as 2, tá? Presente, porque era fechamento de vendas no Brasil inteiro. Eu e a minha equipe, mas não ficava somente eu e a minha equipe. Tinha também da equipe de contas receber, fechamentos para fechar as contas contábeis, tá? Na minha área, a fechamento das contas contábeis, tinha de contas a pagar, tinha do departamento de impostos, era tudo aberto. E era legal porque nós pedíamos um monte de pizza, mas era um monte. Cara, vinha um monte de motoqueiro. Às vezes o cara trazia em carro, lotado de pizza, porque era muita gente. E sentava todo mundo e era um momento de descontração. Era um momento tenso, estava todo mundo trabalhando muito, mas era um momento de descontração. Se é que eu fiz, é legal isso. E aí, no dia seguinte, você saía à tarde, você tinha que estar lá 8 horas da manhã. Por quê? Porque você tinha os fechamentos contábeis, fechamento dos KPIs, os relatórios gerenciais, tá? Então, eu demorava. Nós tínhamos os dias que antecedia o final do mês e os dias pós início do mês, até quinto, sexto dia. Aí depois era rotina, abaixava a poeira, era momento de recarregar a bateria, tá? Ou seja, era tenso, favorável, mas é positivo e agradável. Eu confesso para você que acho que a tensão faz bem, não constante. Constante ela é prejudicial, tá? De acordo com Luz, o clima organizacional reflete a atmosfera psicológica que envolve a empresa e os funcionários. Para ele, 3 palavras estão presentes quando os mais diferentes autores conceituam o clima organizacional: percepção, satisfação e a cultura. Para haver uma concordância entre a maioria dos autores de que a cultura organizacional é responsável, em parte, pelo clima organizacional, é que a percepção do colaborador sobre o clima organizacional determina sua satisfação em relação à empresa. Em determinados períodos, em geral, 1 ou 2 vezes ao ano, deve ser feito o uso de um instrumento para verificar junto aos colaboradores como é a percepção destes em relação a determinados elementos internos e externos da empresa. Percebe que não é somente o cliente interno, que são os colaboradores, mas também avaliar os clientes externos. Fazer essa avaliação dos dois, tá? Eu acho que assim, 1 ano é muito tempo. 6 meses é o ideal, cada 6 meses. Porque aí você tem tempo de reação se tiver alguma coisa fugindo dentro do planejado de qualidade de serviço, interno e externo. Portanto, o objetivo de pesquisa de clima organizacional é apontar os aspectos positivos da empresa e aqueles que devem ser desenvolvidos. Além disso, é necessário aprimorar os pontos de fragilidade e reforçar aqueles que são vistos como positivos na visão dos colaboradores que vivenciam o dia a dia organizacional. Ainda falando do tempo, os elementos que formam o clima são temperatura, pressão atmosférica, percepções de chuva, neve, granizo. Isso é de tempo, vou falar do clima. Já na empresa, os elementos que indicam o estado do clima organizacional são denominados dimensão e podem ser representados por o ambiente físico da organização, o arranjo físico do espaço de trabalho que facilita a comunicação e o acesso.
A ergonomia visa conforto e segurança no ambiente profissional. Eu sou de um tempo... Agora falei que sou velho, né? Puxa vida, sacanagem comigo mesmo. Mas tudo bem. Sou de um tempo que, lá atrás, não era tudo aberto quando você trabalhava. Era muito individual. Cada pessoa tinha seus pedacinhos, mas era alta e ninguém conseguia enxergar ninguém. Ninguém via ninguém. E principalmente o chefe. Isso não era legal. Eu acho que não é legal porque você não consegue ver quem está trabalhando, quem não está trabalhando, o que está acontecendo. Ou seja, as coisas hoje mudaram. Mudaram tanto que fica todo mundo, certo, junto, quando a empresa é grande e está tudo num galpão, vamos dizer assim, grande, trabalhando, ar-condicionado, todo mundo junto lá, banheiro, cada um tem sua bancada, aqui é tal departamento, ali é outro departamento, e os chefes não estão trancados em salas. Mas em quê? Em salas que são de vidro. Ele consegue ver todo mundo e você consegue ver o chefe. Você não consegue ouvir, que eu acho que a privacidade é importante. Entretanto, ele consegue ver todo mundo e você consegue também ver o chefe. Ou seja, mudou com um panorama bastante do passado para hoje. Melhorando, né? De uma maneira positiva. A atuação da liderança. Empresas que praticam uma moderna gestão de pessoas têm os seus líderes trabalhando junto à sua equipe. E não em salas exclusivas ou de portas fechadas. Acabei de falar, isso é real. Remuneração. Eu acho que é assim. A empresa quer crescer? Ótimo. A empresa quer aumentar suas receitas? Ótimo. Mas divide também as suas participações. Todo mundo quer crescer. Então, se os colaboradores estão ali, a empresa, ajudando a empresa a crescer, todos vão ganhar. Tá? Possibilidade de desenvolver carreira dentro da empresa. Ter um horizonte, e não só o horizonte de que foi falado, mas de pessoas, histórico de pessoas, de como foi planejada a evolução dessas pessoas. Trabalho desafiador. Comunicação. Estilo de gestão. Relacionamento interpessoal, entre outros. Eu acho que esse último item aqui, relacionamento interpessoal, é fundamental. Hoje, o conhecimento é fundamental. O conhecimento de que você faz, do que está acontecendo, é essencial. Mas o relacionamento interpessoal também. Porque hoje, o relacionamento interpessoal gera facilidades. Não é, estou falando propina, não estou falando, gera facilidades, porque a maneira como é que você trata, você consegue fluir de uma maneira muito mais leve, tá? E aí também aí vem o network. Ou seja, todo mundo tem a ganhar. Todos os lados. Ao se estudar o clima organizacional, não se pode deixar de mencionar a pesquisa dos autores entre 1968 e 1999, autores distintos, em que foi feito um experimento para testar a hipótese de que diferentes climas organizacionais poderiam ser criados sob a influência de diferentes tipos de liderança. É fato isso. A produção, a maneira como as coisas acontecem, depende muito do líder. Tá? Você é um líder ou você é um chefe? Você tem líder ou tem um chefe? Tá? Para isso, aplicam questionários contendo 8 dimensões que foram analisadas e comparadas. Os resultados apontam que o ambiente que proporcionou maior satisfação dos funcionários foi aquele em que o líder era amigo e democrático. E havia possibilidade de realização pessoal e profissional. O clima e liderança autoritários prejudica o grau de satisfação e ainda afetarão negativamente os lucros, número de produtos desenvolvidos e desempenho geral. E além de um líder de tudo isso, ele pode deixar traumatizado subordinados. Isso não para aquele momento, mas para o resto da vida. Tá? Ou seja, você
tem que construir parcerias. Você está ali, não é para mandar, mas para ajudar. Para ele conquistar o que ele está executando de uma maneira simples e fácil, tá? E ajudar ele, os seus colaboradores. Tá? Esse é um verdadeiro líder. Exemplificando, a administração do clima organizacional depende de como os gestores conduzem o processo produtivos. As relações interpessoais, os momentos de conflito, entre outros fatores. Além disso, o colaborador revela qual o grau de satisfação com a empresa em diversos fatores, como comunicação, benefícios, condições de trabalho. Com essas informações, ações são praticadas no sentido de atender às expectativas e manter um clima sempre positivo. Pois bem, eu vou passar um vídeo para vocês por que investir em pessoas, tá? Tem aqui algum comentário da aula? Professora, até agora não. Obrigada, viu? Tranquilo. Ótimo. Obrigado. Professora, eu estava respondendo antes porque eu estava tomando café da tarde, tá? Eu estava com a boca cheia. Ai, meu... Tá certo. Ai, professora, eu sou sincera. Por isso que eu não estava respondendo. Relaxa, tranquilo. Bom, vamos lá. Por que investir em pessoas? Todos estão ouvindo? Sim. Ok. Sim. Ok. Sim, professor. Por que investir Obrigado, em professor. pessoas? Pessoas são o maior patrimônio de uma empresa. Você já disse isso. Talvez você até acredite nisso, mas pensa comigo. Em que a sua empresa está investindo? Equipamentos de última geração? Escritórios modernos? Redes sociais? Tudo isso é importante, sim, mas quem executa as ações dentro de qualquer organização são as pessoas. Que tal fazer algo a mais? Investir em gente significa uma rotatividade voluntária 2 vezes menor, gerando menos custo, mais produtividade e engajamento. Entender e se aproximar daqueles que de fato fazem a sua empresa não é uma missão simples, nem impossível. Por isso, o GPTW oferece o serviço de especialistas em clima e gestão para te ajudar a transformar a organização. Entre em contato e conheça o que a consultoria GPT. Ou seja, investir em pessoas traz resultados. Olha o reloginho meu aqui da vovó. Peraí. Não falha. Pois bem, investir em pessoas traz resultados positivos para a companhia. Tá? Agrega valores para o colaborador, mas também para a empresa. Tá? Eu acho que é interessante, por exemplo, não que uma empresa pague uma faculdade 100% de uma faculdade, mas aquela incentiva os seus colaboradores a fazer uma faculdade com, por exemplo, uma ajuda de custo de 30%, 40%. Isso é interessante, até porque ela pode abater esses incentivos no imposto de renda. Percebe? Ela não está perdendo, certo? Os dois lados estão ganhando. A empresa, o colaborador, e ela não está desembolsando. Então, tem alguns incentivos que tem que ser calculado de uma maneira estratégia para todos ganhar. A única diferença que a empresa está tendo é estar desembolsando o dinheiro antes. E aí ela vai ter isso, um retorno, ou seja, deixar de desembolsar no ano seguinte. Vimos que a liderança tem grande participação na motivação e no desempenho dos colaboradores. E a satisfação e o comprometimento destes levam a organização ao alcance de seus objetivos. A verificação da satisfação do colaborador por meio da pesquisa de clima organizacional levanta informações e permite que ações sejam desenvolvidas para corrigir falhas e tornar o ambiente mais propício ao desenvolvimento organizacional. Olha que interessante, eu não falei da Ambev?
Permite, através do clima organizacional de pesquisas, que seja desenvolvido para corrigir falhas e tornar o ambiente mais propício ao desenvolvimento organizacional. E foi essa ação que a Ambev tomou, tá? Outro local que eu sei que é muito tenso para trabalhar, mas tem um retorno financeiro, é o Grupo Pão de Açúcar, tá? É bastante aguerrido lá, tá? Pois bem, reflita. Você alguma vez já ouviu falar em pessoas que trabalharam em determinada empresa e, por gostarem muito do seu líder, permaneceram nela durante um bom tempo, mesmo recebendo um salário que não era um dos melhores? E o contrário, já soube de alguém que, mesmo tendo um ótimo contra-cheque, preferiu buscar uma nova oportunidade em uma empresa que valorizasse como pessoa e profissional, e não somente financeiramente? Eu conheço. Alguém conhece? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acho que somos dois extremos, né? Ter um bom clima, o salário é importante, mas não é o fundamental. Entre pesquisas realizadas por recursos humanos, de prioridade para entrar numa empresa, os funcionários dizem que o salário não está em primeiro. O que está em primeiro é o clima. Percebe a importância disso? É a última unidade da nossa apostila, mas a importância. O salário está em segundo e terceiro, mas o clima, tá, está em primeiro. Porque gera satisfação por estar ali. Gera bem-estar de estar e levantar de manhã e ir para aquela empresa, demorar meia hora, uma hora e meia para ir até aquela empresa, de trabalhar o dia todo, de ficar até tarde, de ir embora para casa, de dizer que trabalha naquela empresa, a satisfação. Do lado contrário também, certo? Levantar de manhã, amargurado, tenso, e saber que vai para aquele clima e vai ter tensão o dia todo. Uma vez tudo bem, duas vezes talvez, três já é mais. Ou seja, constante não é bom. De acordo com Jackson, em artigo publicado pela revista Forbes, são várias as razões pelas quais a empresa perde seus colaboradores. Entre elas estão excessiva burocracia organizacional, falha na identificação de trabalhos que o colaborador possa desenvolver com paixão, falta de políticas de desenvolvimento de carreira, pouca clareza sobre a importância do trabalho desenvolvido. Qual a importância do seu trabalho? Lembra quando eu falo para vocês? Quando você entra numa empresa, você tem que se preocupar com tudo? Sim, mas principalmente pelo pedaço que você vai realizar. O resto você deixa mais ou menos de lado. Por quê? É aquele pedaço que estão dando para você. Então você vai fazer da melhor forma e vai se tornar o melhor. Por que que vem para você? Por que que você executa e para onde vai? Se você fazer essas perguntas constantemente, você melhorando os seus afazeres, eles vão olhar para você, tá? De uma maneira diferente, tá? Significa que você está dando muito mais além daquilo que eles esperavam. É necessário ficar claro que a pesquisa de clima organizacional deveria exatamente compreender assuntos como apresentados pela Forbes, entre outros, e desta maneira agir preventivamente, alinhando interesses individuais e organizacionais. Para a elaboração de uma PCO, é importante que seja feita uma análise mais ampla da organização. A condução de pesquisa de um clima organizacional não é feita somente pelos colaboradores responsáveis pela área de recursos humanos, mas pode e deve contar com uma consultoria externa. Isso é interessante. Buscar uma consultoria externa, a fim de garantir
a imparcialidade e a isenção no trato com os dados levantados. Ou seja, o que você achar dentro daquela empresa não seja mascarado, tá? Para que chegue aos seus chefes. Não, tem que mostrar a real situação para que a empresa possa melhorar. Por isso que é interessante que contratar uma consultoria externa para que ela possa ser imparcial. Isso é fundamental. Alguma dúvida, gente? Oi, não, nenhuma, professor. Nenhuma, gente? Professor, nenhuma. Ok, Ingrid? Não, professor. Ok, Ingrid. Obrigado, Fernanda. Professor, deixa eu te perguntar. Tem uma Pois não, porcentagem ideal de turnover e absenteísmo dentro de uma empresa? Olha, a princípio, de bate-pronto, eu não tenho isso, mas é uma excelente pergunta, Ingrid. Vou até anotar aqui, eu vou fazer uma pesquisa em relação a isso e eu faço esse comentário na próxima aula, tá? Eu acho que é interessante e faz parte do conteúdo. Eu acho que é interessante a pergunta, tá? Uhum. Até para a gente ter um parâmetro, né? Um parâmetro. Por isso que eu agora fiquei curioso também, tá? Vou realizar essa pesquisa e eu trago para vocês na próxima aula. Tá ok. Tá? Bom. Mais alguma pergunta, gente? Não, professor. Ótimo, maravilha. Pois bem, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, uma semana produtiva, uma semana em paz. Qualquer coisa, estou aqui à disposição e até a próxima terça-feira, tá bom? Fiquem em paz. Professor, o senhor mora onde? Eu moro aqui no centro, eu moro na Rua Catequese. Ah, então tá bom. Tá certo? Boa Então noite. tá bom, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tá com ele também. Tchau, tchau.